Tá bom, Nath, obrigado. Bom, bem-vindo a todos, bom dia. Começando com a parte internacional, que a Natália vai colocar aí para a gente discutir, basicamente começar com o evento mais importante aí da semana, do semestre e do ano, né, que foram as eleições, estão sendo as eleições americanas. Basicamente, enfim, nosso cenário base, vocês bem sabem, era do Biden ser eleito. A noite das eleições a noite foi um pouco mais, né, acirrada do que a gente imaginava, mas o fato é que, enfim, com a contagem chegando mais perto do final, enfim, faz a gente acreditar que de fato o Joe Biden, apesar de um pouco mais apertado do que a gente imaginava, vai ser eleito presidente dos Estados Unidos, tá? Obviamente que assim, a gente ainda está olhando no detalhe o que está acontecendo, né? Tanto na Geórgia e Pensilvânia, onde o Trump está na frente e o Biden vai ganhando espaço conforme a contagem vai indo mais para o final, e também é de olho em Nevada e Arizona, onde o Biden está na frente, e aí principalmente no Arizona, né, que você, enfim, começa o Trump ter uma melhorada no final, mas a princípio nos parece muito mais fácil o Biden virar os estados, enfim, esses dois estados, Pensilvânia e Geórgia, que eu comentei que estão na mão do Trump, do que o contrário, né? Então, a princípio, a gente vê o Biden aí eleito. E aí eu acho que a segunda pergunta também que a gente tinha era sobre a composição do Senado. Né? Eu acho que esse nosso cenário base é que o Senado fique na mão dos republicanos, ainda também que a gente esteja olhando aí com lupa o que está acontecendo na Geórgia e talvez a definição fique para setembro, por uma peculiaridade das eleições lá. Mas, a princípio, a gente está trabalhando com esse cenário de Biden e sem a Blue Wave, né? Sem a onda azul, e você teria, então, um Senado na mão dos republicanos. Isso, para a gente, no médio prazo, é bom, né? Obviamente que tinha toda uma discussão de que um Senado democrata poderia, no primeiro momento, fazer com que você tivesse um estímulo fiscal mais forte, né? Vou até discutir um pouco disso à frente. No entanto, para a gente parece que no médio prazo é melhor você ter o Senado, né, as casas divididas, né, o Senado na mão dos republicanos, que aí impede um pouco de enfim, políticas econômicas fossem mais radicais, entre aspas. Eu acho que assim, a grande preocupação era um aumento muito forte na taxação das empresas, tá? Então, enfim, eu acho que vai se concretizando esse cenário Biden, Senado, Congresso dividido. Isso para a gente, eu acho que reforça aquele cenário de médio prazo que a gente tinha dito, de um cenário bom para emergentes, bom para mundo, né? Um cenário um pouco mais previsível, tira um pouco daqueles ruídos que a gente via sempre de Trump no Twitter, etc. Então, a princípio, a gente acho que reforça o nosso cenário, que você deve entrar assim num processo aí de dólar mais fraco, mundo mais previsível, né? O Biden teria características aí mais cooperativas com o resto do mundo, ainda que algum tipo de ruído com China deve continuar aí nos próximos anos, por conta, enfim, acho que tem uma disputa hegemônica sobre hegemonia, né? Enfim, geopolítica, tecnológica no mundo que gera um embate futuro entre Estados Unidos e China, mas principalmente quando a gente olha o curto prazo e assim, a possibilidade de guerra comercial, tudo isso daí eu acho que acalma um pouco na mão do Biden, tá? Então, a gente acha que talvez seja o melhor cenário possível, né? Pensando não só no curto, mas também no médio prazo, tá? Só antes de passar para frente, acho que tinha mais uma coisa que era a contestação das eleições, né? Eu acho que era um medo que a gente tinha, principalmente olhando, enfim, o que aconteceu no episódio Bush e Gore, mas a princípio parece que o mercado está conseguindo olhar além disso e, enfim, acho que apesar de alguma contestação do atual presidente Trump, isso daí não deve gerar muitos ruídos no curto prazo, tá? Então, assim, o que mais nos preocupava, que era esse tipo de incerteza no curto prazo, parece que está relativamente bem encaminhado aí, tá? Então vamos, acho que assim, obviamente a gente está passou a noite em claro e acompanhando esse movimento, vamos acompanhar aí o resto, né, da apuração, mas a princípio esse é o cenário que a gente trabalha para Estados Unidos, tá? Passando para o próximo slide, Nath, por favor, falando um pouco sobre o fiscal, né? Então, de fato, a gente viu que dada a
proximidade das eleições, você não conseguiu chegar num acordo fiscal para esse final de ano, né, nos Estados Unidos. Isso também já estava no nosso cenário, a gente estava um pouco mais pessimista justamente pela proximidade das eleições. E aí eu acho que, enfim, acho que tem duas discussões aí. A primeira é se você vai ter um fiscal cliff que vai impactar muito negativamente a atividade no último trimestre nos Estados Unidos, e na nossa cabeça não, né? E aí até nessa tabela, a gente traz aí uma tabela aqui do New York Fed, só para mostrar que, assim, grande parte dos recursos, né, enfim, dos auxílios, é como se fosse um auxílio emergencial, né, que a gente teve aqui, boa parte desses recursos viraram poupança ou pagamento de dívida, né? Então, ou seja, me parece que, de certa maneira, as famílias chegam nesse quarto trimestre de uma maneira mais saudável, com poupança alta, e isso daí deve impedir uma queda muito grande do consumo, então a gente não vê um risco, então dá para você esperar aí o começo do ano que vem para ter um pacote fiscal mais significativo. E aí a segunda pergunta esse Senado na mão dos republicanos vai permitir que você tenha algum tipo de estímulo fiscal já nesse começo de ano? Na nossa cabeça, sim. Obviamente que não é aquele estímulo fiscal que se falava, né, no Blue Sweep, que seria, enfim, 3 trilhões, 4 trilhões, você ouvia números de magnitude muito grande, mas a gente acha que, assim, dado que as eleições já passaram, acho que o incentivo para que o Senado aprove pelo menos alguma coisa robusta entre 1 tri e 1,5 tri, que já é bastante, de um pacote fiscal nesse começo de ano, é bem provável, tá? Então, a gente segue relativamente otimista aí com a evolução da economia norte-americana, não só no final do ano, mas também olhando para o ano que vem. Tá? Então, dos Estados Unidos, basicamente é isso. Indo para o próximo slide, falando um pouco sobre Europa, né? Então, a gente teve uma segunda onda, né? Eu acho que até a gente, enfim, eu pessoalmente dei um downplay grande nessa segunda onda. Basicamente, a gente não estava vendo o nível de hospitalização subindo, né, apesar dos novos casos, e aí, mais recentemente, a gente tem visto um spike aí, né? Nesse gráfico da esquerda, a gente vê justamente esse aumento do número de hospitalização por milhões de habitantes, né? Então a gente vê principalmente na Itália e França essa retomada mais forte aí de hospitalização. Isso gerou, e aí não estava muito no nosso cenário, mas gerou aí enfim, uma sequência de anúncios de lockdown. Obviamente esse é um lockdown que a gente chama lockdown light, né? Não é aquele lockdown total como a gente viu lá atrás, na primeira onda. No entanto, isso daí deve impactar, sim, a atividade na Europa nesse final de ano, né? Principalmente quando a gente olha o setor de serviços, que já estava, e aí é o gráfico da direita, né? Já estava, enfim, dando uma acomodada na margem. Isso daí deve sofrer um pouco, e aí para a Europa a gente fica um pouco mais pessimista nesse curto prazo, mas, enfim, a princípio a gente não vê também algo do tamanho que a gente viu lá atrás, tá? Então, também os anúncios são de, enfim, um período menor, então acho que vai ser um pouco mais racionalizado esse tipo de lockdown, que impactam negativamente, mas não mudam a cara do nosso cenário, que ainda é positivo no médio prazo. E aí só, acho que uma coisa que completa essa informação, né, que é o próximo slide, vamos falando um pouco de vacinas, né? A gente está bem aí, né, à beira de ter bons anúncios da vacina. Nath, você pode passar o próximo slide, por favor? Então, quando a gente olha e faz o mapeamento enfim, de todos os trials que estão acontecendo, muita coisa na fase 3, então é bem provável que nesse final de ano a gente tenha boas notícias, tá? Então, acho que isso daí também ajuda um pouco a manter o cenário relativamente positivo, justamente na esperança, e aí eu acho que uma esperança justificada enfim, para uma solução médica, que um problema que é essencialmente médico, que é essa pandemia, né? Então, e obviamente aqui a gente também está olhando um pouco para Estados Unidos, que você já está na terceira onda, né? Quando a gente olha esse gráfico aí, a gente vê praticamente 3, né? Você está indo para a terceira corcova. Obviamente que os Estados Unidos é um país muito dísparo, tem vários países lá dentro, mas eu acho que um ponto de atenção é se essa terceira onda, né? Que na verdade é uma primeira onda em alguns, né, na parte em alguns lugares, em algumas regiões dos Estados Unidos, isso daí poderia levar a lockdowns mais fortes, como a gente está vendo na Europa, mas na nossa cabeça ainda está relativamente tranquilo, obviamente sempre acompanhando.
Aí eu acho que tem um pouco de acho que assim, tem que ver, enquanto a gente está vendo esse número de casos subindo, a gente deve ter boas notícias da parte da vacina que devem, eu acho que compensar um pouco os medos aí dessa terceira onda nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente de Europa, Estados Unidos e Covid é isso. Indo para o próximo slide, aí falando um pouco sobre China, né? Acho que China a gente vem batendo aqui, que a China, enfim, foi first in, first out na pandemia, continua com bons dados, né? Ou seja, com a pandemia totalmente controlada. Isso também se refletiu numa saída mais rápida né, uma recuperação mais rápida do PIB. Provavelmente China vai ser o único país no mundo, a única economia que vai mostrar algum tipo de crescimento esse ano, né? E eu acho que, enfim, tudo isso daí reflete aí acho que a boa forma que os chineses conseguiram lidar com a pandemia e a boa reação da economia, né? Então, assim, a gente tem não só uma economia que reage bem, um banco central que aí pode ser mais conservador, dado que, enfim, a economia reagiu bem, você não tem um banco central que está com viés, né? Um dos poucos, acho que não está com esse viés mais dovish, ele está até uma postura um pouco mais hawkish, e ao mesmo tempo você tem a eleição do Biden, né? Como a gente falou, também relativamente positivo para a China, né? Então isso faz com que a gente seja otimista com o país. Obviamente que a China, isso daí reflete no nosso cenário de emergentes, principalmente emergente em Ásia, mas também para, enfim, emergentes produtores de commodities como a gente, dada essa retomada mais forte. E outra coisa também acho que se reflete na trajetória da moeda, né? Então a gente segue otimista aí com a valorização do yuan na parte chinesa. Então, assim, para resumir, a parte internacional é isso. Acho que a gente assim, a gente tirou um grande risco, né, ou uma grande incerteza do cenário, que é essa parte das eleições, e aí a gente, enfim, como a gente já vem falando, a gente estava com um cenário de médio prazo mais otimista, esse médio prazo acontece de uma maneira mais rápida, né? Então, assim, as preocupações de curto prazo que a gente tinha de contestação, acho que estão um pouco mais diminutas. A gente também tinha um pouco de incerteza com o Senado. A princípio, nosso cenário base é que ele fica com os republicanos, e tudo isso daí, acho que perfaz um cenário internacional, né, que vai ser o pano de fundo para o Brasil, acho que bem positivo, tá? Então, a gente está com a cabeça otimista aqui. Já vindo para o Brasil, e aí passando para o próximo slide, aí eu acho que assim, a gente continua com a cabeça, né, para o outro lado, né, uma cabeça um pouco mais preocupada. E aí, basicamente, assim, falando de fiscal e político, o que a gente teve foi o seguinte: o presidente determinou que nenhuma discussão sobre reformas e como financiar o Renda Brasil, ou seja, como lidar com o trilema que a gente já vem falando aí nas últimas reuniões. Isso daí só vai ser discutido depois das eleições municipais, né? Lembrando que o primeiro turno agora é dia 15 e o segundo turno no final do mês. Então, isso gerou aí, pelo menos você para de discutir, e aí você sai um pouco daquele ruído de qual que vai ser a PEC do Pacto Federativo, tá tudo meio parado por enquanto. E aí, qual que é a principal consequência disso na nossa cabeça? É que depois do final de novembro você não vai ter tempo de fazer nada de concreto no Congresso. Isso, assim, nem para o bem e nem para o mal. Tá? Do mesmo jeito, assim, você não consegue nem fazer uma PEC flexibilizando o teto, você também não consegue fazer uma PEC com reformas, dando os recursos. Por exemplo, você poderia cortar o abono ou redirecionar programas sociais para esse novo Renda Brasil. Tudo isso aí você teria que fazer com PEC também, e na nossa cabeça não dá tempo. Tá? E aí o que acontece é que você vai, na nossa cabeça, cresce a chance de você ir discutir jeitinhos para driblar o teto. Então, o que seriam esses jeitinhos? Né? São algumas coisas que a gente acha que pode acontecer. Acho que o caso mais emblemático foi a tentativa do precatório, né? Que basicamente era manter o teto, mas você tinha uma pedalada ali, que não era ilegal, mas você tinha uma pedalada que você modulava o pagamento de precatórios para frente, que de fato é, enfim, gasto que tem subido muito nos últimos anos. No entanto, você não estava cortando nada, você só estava postergando gastos para frente, né? Isso daí você manteria o teto e você acharia os recursos para o Renda Brasil. No entanto, o governo recuou, dado não só, acho que a má reação do mercado, mas também como
a reação, enfim, acho que da opinião pública, né? Os economistas foram na imprensa, a imprensa bateu bastante. Então, dado isso, a gente tem um monte de coisa que pode acontecer, né? A gente não tem muita assim, qual forte sobre qual desses cenários, né, que eu coloco aí, das possibilidades que a gente tem para se arranjar os recursos para o Renda Brasil, mas a gente tem meio que um menu aí, tenta pensar com a cabeça né, de quem gostaria de driblar o teto, e aí a gente tem, enfim, desde você, acho que a pior solução de todas, que é a postergação do estado de calamidade, né, mais um orçamento de guerra, que aí você abre de novo a caixa de Pandora e você não sabe o que pode sair disso, que eu acho que seria bem ruim, mas o teto se mantém, tá? Você só prorroga o que você já fez esse ano, até para o outro extremo, que é por um milagre você conseguir passar a PEC emergencial e cortar gastos aí na PEC do Pacto Federativo, e isso abrir espaço para o Renda Brasil. Eu acho que a única certeza que a gente tem é que o Renda Brasil hoje é mais importante, é a coisa mais importante que existe na classe política para esse final de ano, né? Então, assim, a gente fala bastante com o pessoal de Brasília, e tanto gente do governo como gente no Congresso, parece que assim, todo mundo defende o teto de gastos, mas defende com mais vigor ainda o Renda Brasil como uma necessidade, dada a situação que a economia ainda está muito fraca e que você vai acabar os auxílios emergenciais, né? Então, tem vários jeitos que a gente pensa, né? Só citando alguns deles, é falar, bom, vamos empenhar gastos esse ano, né, para um novo auxílio, e aí a gente deixa restos a pagar e joga para o ano que vem. Isso daí o TCU falou que não concorda, mas você pode trazer o TCU e tentar chegar num acordo, falar, ó, a gente não conseguiu aprovar o orçamento, a gente vai precisar disso, blá, blá, blá. Então, assim, no Brasil nada é preto no branco, né? Então, mas o ponto aqui é que a gente acha que discussões desse tipo vão acontecer. Outra coisa que a gente poderia fazer a gente tem que gastar 20 bi com abono no ano que vem. Isso daí já está, né, empenhado, já está no orçamento, mas o que acontece, então, se eu antecipar esse pagamento do abono para esse ano, né, e abrir 20 bi de espaço ano que vem, né? Então, assim, dado que a pandemia ainda está aí, deixa eu pagar o abono esse ano, abro um crédito extraordinário no orçamento desse ano, que não está cumprindo o teto, e abro 20 bi de espaço no teto ano que vem. Enfim, esse tipo de coisa, não aprova o orçamento, aí faço um crédito extraordinário, enfim, tem várias combinações e são, assim, pedaladas ou jeitinhos, né, ou subterfúgios ao teto de gastos que a gente acha que vai ser discutido para o final do ano. E isso, e aí como, enfim, a gente também está insistindo aqui, o mercado não é um espectador aí passivo, ele é um ator ativo nesse negócio, e ele, assim como fez no episódio dos precatórios, tende a reagir e até para, enfim, limitar um pouco o que está acontecendo, enfim, as aventuras fiscais que o Congresso e o próprio governo possam, enfim, tentar nesse final de ano. E aí o ponto aqui, né, olhando o gráfico da direita, é que assim, a nossa situação fiscal é muito ruim. Então, qualquer coisa, assim, a gente já vai para uma dívida, enfim, perto de 100%, cumprindo o teto, né, com um juro real baixo. Enfim, a gente começa a fazer cenários aí que você tem algum tipo de flexibilização, né? Então, nosso cenário base tem uma flexibilização aí, enfim, racional, né? Então você você flexibiliza o teto para frente, né? Você aumenta um pouco do pé direito, mas aumenta receitas tributárias, etc. e tal. Isso daí faz com que seja mais fiscalmente neutro, e aí piora um pouco a sua trajetória de dívida, mas que seria essa azul, mas ela ainda fica controlada e se estabiliza no final da década, né? Agora, quando você vai para flexibilizações mais sem contrapartidas, né, sem reformas e tal, a gente pode ver dois cenários. Desde você tirar o teto de gastos, né, que seria o cenário vermelho, a desancoragem fiscal, seria uma coisa assim que eu acho que o mercado precificaria perto do que aconteceu na Dilma em 2015, quando o Levi cai, enfim, aí você perde totalmente a âncora, até soluções aí de que você flexibiliza um pouco, mas, enfim, tenta fazer um meio do caminho que te gera uma dívida crescente por muito tempo, porém não explosiva, né? Só que é uma dívida que aí cresce acima de 120%.
Seria essa linha amarela, né? Então, e aí, partindo disso, né? E aí, acho que esse gráfico é bom, que mostra a severidade do problema que a gente tem, né? E que qualquer tipo de flexibilização mal feita pode te levar a um equilíbrio muito pior, né? Então, a partir daí, a gente constrói algumas simulações, tá? Para mostrar para vocês. Indo para o próximo slide, a gente, enfim, simulou o que seria assim, o que significaria para a atividade se a gente tivesse esse risco fiscal mais pronunciado. E aí eu acho que interessante, assim, tudo piora bastante o nosso PIB do ano que vem, né? Então, se o mercado olhar e falar assim, bom, vai desancorar, vai ter desancoragem fiscal, tal, a gente vê um PIB que praticamente não cresce ano que vem, depois de ter caído 4,2 esse ano, né? Então seria um cenário muito ruim com essa linha vermelha, tá? Então, e aí que mostra que, assim, acho que é um negócio que a gente bate bastante na tecla, que, assim, não tem free lunch, assim, você não consegue, o Brasil está partindo de um ponto de dívida pública que você não consegue fazer um estímulo fiscal sem contrapartidas que seja expansionista, né? Então, isso daqui seria um tiro pela culatra se você tentar forçar um fiscal mais expansionista, porque, enfim, você vai ter um aperto das condições financeiras, basicamente, e o que a gente faz a gente simula essa perda de credibilidade fiscal, o que aconteceria com preços de ativos e o que esse aperto nas condições financeiras significaria para a atividade, né? Então, aí você tem cenários de PIB bem pior. Lembrando que, assim, no curto prazo, a gente segue bem otimista com a atividade, né? Basicamente, até esse terceiro trimestre está vindo, enfim, nossa projeção trimestre contra trimestre é 9%, mas está rodando o nosso tracking em acima de 10%. No entanto, a gente segue um pouco mais cauteloso no cenário base, né? Para o ano que vem, uma recuperação mais gradual de 3%. E 3% é praticamente, né, o carregamento estatístico que você vai ter do PIB desse ano para o ano que vem. Tá? Então, você tem aí enfim, um efeito, né, de você tirar essa massa de estímulos que você colocou esse ano, isso tem um efeito contracionista, no entanto, não há alternativa, né, dada a situação que a gente está do nosso fiscal, né? Se você tentar vamos suavizar esse fiscal cliff, né, que foi até uma sugestão do FMI, você pode piorar muito mais o seu PIB para frente, né? Então, o Brasil está meio que numa enrascada, né, e acho que uma situação bem complicada dado o ponto inicial do seu fiscal. Tá? Indo para o próximo slide, falando um pouco sobre inflação, né? Inflação que, enfim, a gente acho que foi pego também um pouco de surpresa, né? A gente passou um pouco, por um tempo a gente estava com a inflação desse ano um pouco acima do mercado, mas de fato a onda que veio de inflação nesse ano foi bem mais forte do que a gente esperava, né? E aí a gente, enfim, fazendo a análise ex-post, a gente olha e fala, bom, a gente teve problemas de oferta graves, né? Então a pandemia veio, as indústrias fecharam e você não esperava que você teria um incentivo na demanda, né, vindo dos auxílios do governo tão forte. Então você teve um descompasso entre a oferta, que teve que se reduzir, e aí os estoques foram reduzidos, com uma demanda que era inesperada no primeiro momento, né? Todo mundo, enfim, as empresas fecharam durante a pandemia, não imaginavam que o governo ia jogar 600 bilhões para as pessoas consumirem, né? E 600 bilhões na mão de uma camada da população que é mais pobre e tem uma propensão a consumir mais alta. Tá? Então, você teve esse descompasso, ao mesmo tempo que você teve esse efeito de uma depreciação muito grande, né? O câmbio depreciou durante a pandemia, até pelo aumento dos riscos fiscais, e não voltou. E as commodities que no primeiro momento na pandemia caíram, recuperaram bem rapidamente com a volta da atividade no mundo. Então, isso daí foi explosivo, né? De certa maneira, que você pega um preço de commodities em dólar recuperando e o câmbio depreciado, né? Então, assim, a gente vê um pass-through acontecendo, a parte de alimentação está vindo super forte, nossa alimentação é acima de 14% no IPCA, né? Então está vindo bem forte, refletindo justamente tudo isso. E aí não ficou só na inflação de alimentos, mas a gente também viu alguns industriais, né, que refletem tanto pelo lado do custo, né, enfim, que são elementos importados, né, a partir de eletrodomésticos, etc., mas também um impulso aí, a gente até vê pelo anedótico, né, vendas no Nordeste, tal, esses lugares que são mais dependentes dos auxílios do governo, que vieram muito bem, né? Então, a turma recebeu um auxílio, que era até mais do que costumavam ganhar, e consumiram, e aí não só em eletrodomésticos, mas também em própria alimentação, né, porque estão em casa se alimentando, e também material de construção é outro anedótico que a gente vê.
Tá, então, muita compra de cimento, lugares que cimento acabou, etc. Né? Então, o pessoal... então, assim, teve pressões. Essa é a visão do Banco Central também, né? E isso daí, dado que a gente vê, assim, a gente está na tempestade perfeita, a gente segue vendo a inflação pressionada no curto prazo, a gente tem 3,25 para esse ano, mas aí, quando eu olho o ano que vem, bom, a parte da demanda, uma boa parte dela, né? Você vai diminuir, ou seja, o governo não vai botar essa enxurrada de dinheiro na mão das pessoas. A outra coisa é você não deve ter um novo choque do câmbio para o ano que vem, se você conseguir manter seu fiscal mais ou menos ancorado. Né? Então, dado isso, a gente acredita que a maior parte dessa inflação fica esse ano, e aí para o ano que vem a gente segue com uma inflação abaixo da meta. Né? A gente está trabalhando com 2,8 para o ano que vem, justamente porque também acha que você vai ter uma devolução aí de alimentos, né, que, enfim, como eu falei, estão bem fortes esse ano, e aí também você vai ter boas safras, etc. e tal. E aí, assim, aí a gente fica nesse negócio, quais são as simulações para inflação caso você tenha uma desancoragem fiscal, né? E aí, basicamente, o canal para a gente é você ter uma desancoragem fiscal, isso leva a uma nova depreciação do câmbio, ao mesmo tempo que você pode ter uma desancoragem das expectativas de inflação. Tá? E aí, nesse cenário, né, que a gente coloca uma desancoragem fiscal, desancoragem das expectativas e uma nova rodada de depreciação cambial, aí sim a gente consegue criar um cenário mais inflacionário, né? E aí até coloco nessa tabela aí as simulações, né, com PIB de 3 ou com PIB de meio, mas nesse cenário de desancoragem, né, aí você começa a gerar inflações acima da meta e aí você teria até uma reação do Banco Central mais rápida, provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem. Tá, então, esse seria o nosso cenário alternativo mais pessimista. Basicamente, nosso cenário base é você piora o fiscal, mas ele não é explosivo, você mantém algum tipo de sustentabilidade fiscal, a ancoragem, né, das expectativas segue, enfim, as expectativas seguem ancoradas, e aí o Banco Central deve manter a taxa de juros em 2% por um bom tempo, ainda que ele deva tirar o seu forward guidance. O que eu quero dizer com isso? O forward guidance depende de você manter as coisas como estão agora, teto cumprido, sem nenhum subterfúgio nele. Se o Banco Central já deixou bem claro, se você tiver algum tipo de pedalada ou o teto for flexibilizado, ele vai acabar com o forward guidance e aí vai voltar para o regime anterior, que é olhar a meta, as expectativas, os riscos e decidir. A gente acha que se você conseguir esse novo arranjo, mesmo com o teto flexibilizado, no entanto, uma percepção sustentável do fiscal, ele vai conseguir, mesmo sem o forward guidance, manter a taxa de juros em 2% por um bom tempo. No entanto, o risco cresce para você perder a mão e você desancorar aí a parte fiscal. Tá? Então, basicamente, é um cenário meio... duplo que a gente tem, né? A gente tem dois cenários bem distantes, e tudo gira em torno do fiscal. E aí, para terminar a minha parte, que eu já falei bastante, só sobre câmbio e contas externas, né? Eu venho mostrando que as contas externas, de um lado, são muito boas, né? A balança comercial está vindo super bem, conta corrente está zerado. Por outro lado, a parte financeira, a gente ainda vê saídas, né, das empresas pré-pagando dívida, os gringos não estão vindo para a FDI, né? O investimento está bem fraco, e você também tem saídas recorrentes aí, perto de $1 bilhão por mês, enfim, dos locais, né, das famílias locais, diversificando seus investimentos, investimentos no exterior. E aí, eu acho que, enfim, juntando isso, né, com a parte, com o risco fiscal, a gente vê essa trajetória, né, da performance relativa do real contra moedas, né, emergentes, que é esse gráfico da esquerda, né, então a gente está praticamente no pior momento, né, e grande parte disso daí eu acho que é justificado pelos riscos fiscais, né, e obviamente a taxa de juros baixa também ajuda isso daí, que era um movimento de underperformance que já vinha de algum tempo, né, de alguns anos. Mas assim, quando a gente olha os nossos modelos aí de fair value para o real, né? E aí aqui a gente incorpora tanto o risco, né? E aí eu paro de olhar o CDS e olho mais a nossa curva de juros aqui, enfim, o CDS ele não tem sido um bom termômetro para os nossos riscos fiscais. Olho termos de troca, olho as moedas no exterior e olho o diferencial de juros aqui. Tá? E aí esses modelos mostram que o câmbio deveria estar, enfim, um pouquinho mais apreciado, mas não tão longe dos níveis atuais. Né? Então, quando a gente inclui aí essa parte fiscal, né, tanto o diferencial de juros como também o risco fiscal, o câmbio está mais ou menos aí. Talvez ele até esteja um pouco pior, dado que você tem uma
um evento bem importante, né, que a gente também já tem falado para vocês, que é a diminuição do overhead pela metade por parte dos bancos no final do ano, né? As contas que a gente faz, olhando os 4 principais bancos, que você teria ainda uma demanda aí por dólar de perto de 15 bi e meio, né? Se você olhar o sistema todo, deve dar uns 16 bi de dólares de compra no final do ano, né? Então, acho que isso daí é um elemento importante também que ajuda a manter o real aqui underperformando, né? Então, assim, em resumo, o nosso cenário aqui era só um pouco para delinear que a gente tem 2 cenários distintos, né? Um que o fiscal é ruim, mas ele continua crível e com uma dinâmica de dívida que o mercado aceita, outra você ter uma flexibilização um pouco mais desordenada, tá? A depender de que caminho Brasília escolha para né, trilhar, a gente pode ter dois Brasis muito diferentes, né, duas economias muito diferentes. De novo, só acho que assim, no curto prazo a gente não tem muita notícia para acontecer. Assim, as discussões foram postergadas para o final do mês. No entanto, a gente ainda antevê aí um cenário mais desafiador na discussão de o que vai ser feito para você conseguir criar esse Renda Brasil no ano que vem, tá? Então, acho que as atenções têm que ficar aí. Bom, eu paro a minha parte por aqui e passo para o Calabrese seguir com o nosso call, tá? Obrigado a todos.